Olá, estamos iniciando mais um programa do Movimento 2022, o Brasil que Queremos, entrevista. Hoje teremos o prazer de conversar com o advogado e jornalista Willem Vander Lopes. Vamos conhecer a trajetória de nosso convidado desde a época de estudante no Colégio Ibituruna, em Governador Valadares, Minas Gerais, e sua vinda a Brasília em 1959. Vamos conhecer as suas atividades como estudante militante e suas iniciativas fundando o jornal Satélite, o Jornal de Ceilândia e o Jornal de Braslândia. Vamos conhecer sua atuação como conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, Distrito Federal, e sua atuação como líder comunitário. Nosso convidado nasceu em Caratinga, em Minas Gerais, mudou-se para Brasília no final de 1959, onde concluiu o curso ginasial no Colégio Brasília, na Cidade Livre. Fez o curso de Direito na Universidade de Brasília. Foi conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, do DF, e presidiu a Associação dos Advogados de Taguatinga. Em 1966, fundou o jornal Satélite. Em 1982, o Jornal da Ceilândia e, em 1988, o Jornal de Braslândia. Ajudou a fundar e foi vice-presidente da União Planetária. Recebeu várias homenagens, entre elas o título de Cidadão Honorário de Brasília, conferido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Criou a Confraria dos Cidadãos Honorários de Brasília, da qual é o presidente. Muito obrigado, Willem, por ter aceito o nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua vinda para Brasília em 1959, destacando a criação do jornal pioneiro e estudantil e suas atividades como diretor da União Metropolitana dos Estudantes Secundários de Brasília, a UMESB. Isaac, é um prazer muito grande estar aqui na TV Supre, na nossa União Planetária, e principalmente estar com você, que é uma pessoa que a gente admira tanto. Uma das colunas, não só da TV Supre, como também da União Planetária. Brasília, quase 60 anos depois, eu cheguei em 59. Vim de Caratinga, nasci em Caratinga, onde pela primeira vez eu levei um susto quando a professora falou assim: você fez um jornal mural. E eu não sabia o que era aquilo. Só que na redação eu tinha tirado o primeiro lugar e vi que alguns colegas ficaram assim meio que surpresos com aquilo e tudo, e eu querendo fazer uma interação com os colegas para não ficar naquela situação de primeiro lugar, que é sempre desagradável, é agradável para a gente, mas as pessoas olham assim, a gente como um ser superior, coisa que não fica bem. Aí eu peguei as redações dos colegas também e preguei na parede, e foi um sucesso. A partir daí, toda semana a gente fazia um jornal mural, eu consegui com alguns colegas lá. Então, vem daí essa coisa de criar jornais. Em 1959, eu vim para Brasília, acompanhando meus pais, ainda com 14 anos. O tio, o líder, João Batalha, que trouxe a família para cá, porque ele gostava muito do Juscelino, e o Juscelino convidou pessoalmente para vir para cá. E a gente veio, arrastando, como se diz, a cachorrinha, e nos instalamos na terceira avenida da Cidade Livre. E eu continuei aqui. Eu tinha começado o ginasial lá no Colégio Ibituruna, de Governador Valadares,
e terminei aqui no Ginásio Brasília, onde eu criei o primeiro jornal estudantil do Distrito Federal, que foi o Pioneiro Estudantil. O Pioneiro Estudantil era uma forma daquele jornal mural que eu criei criança, e tratava das coisas do colégio e da cidade. Como sempre, eu consegui alguns colegas para fazer junto comigo aquele trabalho, e foi um sucesso. O Pioneiro Estudantil está na história de Brasília. E logo depois mudei para Taguatinga, porque a ideia era acabar com a Cidade Livre. A Cidade Livre era uma sustentação para o canteiro de obras que era Brasília. E aí a ideia era ir para Sobradinho ou para Taguatinga. E a gente teve a possibilidade de ir para Taguatinga, meu tio, meus pais. E lá em Taguatinga encontrei uma cidade igual a Caratinga, que eu vivi, e Governador Valadares, onde eu vivi também. E achei muito bom aquilo, porque o plano piloto ainda era um canteiro de obras e um lugar em que as pessoas se identificavam muito pelo crachá. Eram altos funcionários públicos e outras pessoas e tal, e a gente não sabia muito bem o que era aquilo não, aquilo parecia mais um escritório do que um lugar mesmo de morar. E minha mãe, a famosa Dona Glorinha lá de Taguatinga e tudo, que era uma pessoa líder nata, e ela juntava as vizinhas lá para resolver os problemas, problema de água, problema de levar os meninos para a escola, problema do sal, aquela velha história, está faltando sal. O homem, Cristóvão Buarque que me falou uma vez, isso eu achei muito interessante. O homem, quando tem um problema, ele espera o final do mês, receber o salário, para resolver o problema. Normalmente, por exemplo, comprar o sal. A mulher não. Ela vai na vizinha, pede emprestado o sol, resolve o problema e depois paga. Então, essa solidariedade que a gente encontrou em Taguatinga, como em toda a cidade do interior, foi muito boa para a minha formação e tudo. Depois eu tive a oportunidade, Isaac, de logo em Taguatinga, em 1961, eu fundei o Diretório Estudante de Taguatinga. Eu vinha com aquela força lá de Caratinga, do Jornal Mural, e depois de participar em Governador Valadares de um jornal que se chamava O Olho, que era um jornal estudantil, e aí eu comecei uma militância estudantil e eu sempre gostei muito de gente. Então aquilo foi muito bom para mim, porque a outra posição era jogar bola, e eu sou um perna de pau em termos de bola. De futebol muito... eu também. Não é? E aí o que aconteceu? Eu vi que o jornal era uma coisa que permitia essa interação que o futebol e eu, perna de pau, não conseguia. Às vezes, inclusive, uma vez, eu lembro muito bem, que meu pai comprou uma bola para mim para eu ser o dono da bola. Então, na hora de escolher, sempre eu era escolhido porque era o dono da bola. Mas perna de pau eu sempre fui. Então veio essa derivação para o jornal, que é uma forma de juntar pessoas, juntar as ideias e tudo. Então, além do Pioneiro Estudantil, criado em 1960 na Cidade Livre, eu criei, em 1966, no CEMAB, em Taguatinga, onde era professor, onde eu fui funcionário e depois fui professor, o jornal Satélite, que hoje, o jornal Satélite, esse jornal bonito aqui, que já está completando agora em abril 52 anos. Ele foi criado em 66, como sempre, um grupo de professores, com alunos e tal, a gente criou esse jornal que só cuida das coisas de Taguatinga. Aconteceu fora de Taguatinga, não entra no Jornal Satélite, mas se acontecer em Taguatinga, o Jornal Satélite tem uma posição a respeito disso. É um jornal mensal que eu tenho dirigido com muita dificuldade desde 66. Taguatinga também me fez escrever o livro Taguatinga Tem Memória. Isso aqui já perto de 1990. Contando a história da cidade e já dizendo naquela época, como subtítulo, é hora de repensar. Por quê? Porque Taguatinga foi feita uma cidade para conter os candangos pioneiros que não estavam tendo condição de ficar nos canteiros de obra. Juscelino, grande líder, chamou os brasileiros para virem construir Brasília
E veio mais gente do que precisava. E houve, inclusive, uma situação difícil que os governantes de então, acho que Israel Pinheiro à frente, tiveram que dar uma solução, porque tinha que ter emprego para todo mundo, tinha que ter segurança para todo mundo, comida para todo mundo, água para todo mundo. E aqui não tinha essa condição, era um canteiro de obra no Planalto Central. E aí o que aconteceu? Eles acharam que a forma seria dizer para os candangos pioneiros para voltarem para suas terras de origem. Mas isso era praticamente impossível, porque a maior parte das pessoas tinha vendido tudo nas suas terras de origem e tinham vindo para cá, certo de que aqui ia encontrar o Eldorado que todos sonhavam. E aí o que aconteceu? O Juscelino, muito inteligente, viu que aquilo ali era um problema sério e determinou que se criasse uma cidade satélite, a primeira cidade satélite, Taguatinga, com base na Vila Sara Kubitschek. E olha bem aí, o espírito brasileiro, né, colocou logo Vila Sara Kubitschek para pegar a simpatia do Juscelino, dando à vila o nome da sua esposa. E aí, Taguatinga, conforme eu te falei, nós estamos lá desenvolvendo essas atividades e tal, plano piloto, Taguatinga e tal. Eu fui um dos primeiros alunos do Elefante Branco, de 1961 a 1965. Em 1965, eu cursei a Universidade de Brasília até 1970. Em 1968, eu tive a honra e o perigo de ser o presidente da Federação dos Estudantes da Universidade de Brasília, FEUB, logo depois do Onestino, que até hoje não acharam o corpo dele, uma coisa assim que o maior líder que essa cidade, que esse Distrito Federal construiu, e que até hoje a gente não sabe notícia disso. É uma coisa que o Estado deve à cidadania. E por falar em cidadania, meu querido Isaac, eu também tive a oportunidade de participar muito de perto da criação da Ceilândia, que foi feita perto lá da nossa Taguatinga, e que foi também uma forma de resolver o problema de tanta gente que vinha aqui para o Distrito Federal e que não tinha a construção civil, que aqui foi uma força muito grande, com o Estado não tinha ainda uma política habitacional à altura de tanto crescimento. E está lá Ceilândia hoje, que é uma cidade incrível, né? É uma coisa que a gente nem imaginava que seria tão grande. Está lá Taguatinga, que é hoje uma metrópole, tem 220 mil habitantes no seu território de hoje, mas é uma metrópole com influência em mais de 1,5 milhão de habitantes. Então, isso tudo aqui, ao lado da Brasília, capital federal. E a gente tem uma preocupação muito grande em preservar Brasília como a capital federal. E mostrar que é possível, aqui no Distrito Federal, a gente ter uma gestão interessante, desde que o Distrito Federal seja olhado como solução para os problemas de Brasília. Brasília precisa ser a capital federal para a qual ela é construída. Por incrível que pareça, eu fiquei sabendo outro dia que já tem projetos para mudar a capital de Brasil outra vez. Quer dizer, um absurdo total. Brasília é um sucesso, é a maior obra dos brasileiros durante todos os tempos. Foi uma capital feita por um líder, Juscelino Kubitschek, que soube fazer esse trabalho de interação entre as pessoas, entre os partidos políticos e tal, para fazer a interiorização do Brasil e a conquista do interior do Brasil. É uma obra maravilhosa. Will, nós vamos ter que fazer um rápido intervalo, mas esse registro, esse depoimento histórico, né, feito na forma de prosa, né? Brasília é uma poesia, e na sua história, Caratinga rima com Taguatinga, né? Sem dúvida. E vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já com essa interessante conversa com Willon Vander Lopes. Estamos de volta com essa interessante conversa com Willon Vander Lopes. Willon, na década de 60, como estudante de Direito da Universidade de Brasília, em plena ditadura militar,
Foi membro da Juventude Estudantil Católica, JEC, e fundou o jornal Satélite, já mencionado. Poderia destacar alguns episódios que considera importante nessa fase de sua vida? Perfeito, Isaac. Eu acho que a coisa mais importante é a gente situar o sistema educacional da época, que era um dos melhores do Brasil. Eu falei ali do Elefante Branco e da Universidade de Brasília, que era uma obra assim maravilhosa, de Juscelino, de Jean Goulart, de Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, uma obra maravilhosa e que vinha atender à necessidade do Brasil e principalmente da necessidade da formação da juventude para exercer a cidadania. E eu aprendi muito isso porque eu vivia numa cidade, estava construindo uma outra cidade e a gente na Universidade de Brasília começou a construir a cidadania dessa cidade, especialmente no curso de Direito, em que a gente via a questão dos valores, a questão do direito, a questão dos deveres e tudo. Então, o que aconteceu? Eu tive a oportunidade, o Onestino era um cara muito inteligente, então viu que eu tinha ali, tanto em termos de jornal, eu comecei a fazer o jornal da FEUB e tudo, e ele viu que eu tinha, comecei a organizar também os bailes da Universidade de Brasília, dos calouros e tudo, e ele viu que eu tinha essa vontade de juntar gente. Eu gostava de gente e as pessoas gostavam das coisas que a gente fazia, por exemplo, o baile. Todo mundo queria dançar naquela época e tudo, a época do rock, a época do twist, a época da gente encontrar as nossas namoradas e tudo. E eu vi muito claro essa coisa porque eu morava em Taguatinga, eu tinha um exercício lá de militância estudantil lá e vim para a Universidade de Brasília, que era uma cidade e uma universidade em crescimento, praticamente em construção. E aqui eu encontrei pessoas maravilhosas, como, por exemplo, o Onestino Guimarães, que logo me levou para a diretoria dele, porque ele viu que eu tinha essa participação comunitária, estudantil, militância estudantil, gostava de gente. E com isso eu tinha muito voto. E ele falou, opa, esse cara aí precisa estar aqui na minha diretoria. E eu tive a oportunidade de ser diretor da FEUB, tanto na gestão do Onestino Guimarães, como também presidente daquela federação. E aconteceu uma coisa importante. Em 1968, em dezembro de 68, quando foi baixado o AI-5, eu era o presidente da Federação dos Estudantes da Universidade de Brasília, capital federal do Brasil, e então considerado uma pessoa muito perigosa para aqueles tempos. Com isso, Isaac, eu perdi o emprego no Senado, onde eu entrei para o concurso, perdi o emprego na Fundação Educacional, onde eu lecionava no CEMAB, e também a minha advocacia, que eu já estava começando a ter meu escritório lá em Taguatinga, mesmo naquele tempo, ainda não advogado, eu levei um advogado, um amigo, lá para o escritório e comecei a aprender na prática como é que se fazia advocacia. Acabaram com a minha advocacia também. As pessoas maldosas do tempo lá da ditadura começaram a dizer que os clientes iam perder, porque eu era militante político e que as minhas causas seriam perdidas e tal. Então, criou uma situação muito desagradável. Mas, graças a Deus, com muito esforço, eu fui conseguindo, como se diz, vencer na vida. E aí, continuei lá em Taguatinga com o nosso jornal, com a advocacia, e na Universidade de Brasília eu participei efetivamente da construção da cidadania. Nós transformamos a FEUB num ponto de ligação entre a cidade e a Universidade de Brasília. Especialmente, naquela época isso foi assim, uma necessidade, especialmente conseguir recursos, conseguir pessoas que simpatizantes da nossa causa ali, a universidade tinha sido invadida, para conseguir soltar os estudantes que eram presos. Infelizmente, a minha passagem pela presidência da Universidade de Brasília teve esses dois pontos. Primeiro, fazer uma união da comunidade brasiliense com a Universidade de Brasília e fazer também uma ligação da Universidade de Brasília com o Congresso Nacional, porque ali é que estavam as pessoas que foram eleitas, os políticos, e que poderiam nos ajudar, como nos ajudaram muito,
a resolver os problemas relativos à soltura dos estudantes presos. E, a partir daí, houve uma empatia entre a Universidade de Brasília e a cidade. Com isso, eu aprendi essa cidadania e levei para Taguatinga. Taguatinga tinha série de problemas, amigo, e eu descobri que a base dos problemas todos era que o povo não tinha condição de falar. A partir daí, na Associação dos Advogados de Taguatinga que eu criei, nós começamos um movimento, que depois passamos para a Associação Comercial de Taguatinga e depois para a Associação Comercial do Distrito Federal, relativo à conquista do direito de voto. Nós sentimos que a cidadania do Distrito Federal não tinha expressão. Todo o Brasil podia votar, menos o morador do Distrito Federal, que não era cidadão. E um dia, na universidade, lá na UAB, eu era conselheiro e fui presidente também da subseção de Taguatinga, e fui candidato a presidente da OAB-DF. Tancredo estava lá, Maurício Correia presidindo a sessão, e, de repente, abriu a palavra para as pessoas, para o auditório. E eu perguntei ao Tancredo Neves o que ele achava da representação política para o Distrito Federal. E, graças a Deus, foi muito feliz a minha pergunta, e mais feliz ainda a resposta dele. Ele diz o seguinte: olha, é um absurdo que a capital federal, os moradores não sejam cidadãos, não têm o direito ao voto. Então, eu conheço cidadãos caçados, conheço grupos caçados, mas cidade caçada, eu só conheço Brasília. Quando ele falou isso, eu até arrepio hoje, o auditório, rapaz, todo mundo ficou de pé, aplaudiu o Tancredo Neves, e essa bandeira que nós levamos para a Constituinte, logo depois, tinha em 67, em 87, teve a Assembleia Nacional Constituinte, conseguimos o direito de voto para o Distrito Federal. O que fizeram com o direito de voto, eu não sei o que é não, mas eu acho muito importante que o cidadão do Distrito Federal tenha o direito de voto para poder escolher os seus representantes. Wilson, como é que você avalia a atual crise brasileira? E como é que vamos sair desse buraco? A crise, inclusive, me pega muito forte pelo seguinte: hoje eu tenho que explicar às pessoas por que eu lutei tanto pela representação política, pelo direito de voto, e deu nisso que está aí. Os representantes políticos estão, infelizmente, estão desmoralizados, né? As pessoas não acreditam mais nos seus representantes políticos. Que coisa triste isso. E aí a gente vê que na Constituição está lá que o povo, todo o poder emana do povo, que o exerce através dos representantes políticos ou diretamente. E eu tenho a ideia de que o que é necessário, inclusive participo do movimento, no sentido de fazer uma Assembleia Nacional Constituinte a partir do povo. E esse movimento crescer para resolver os problemas aí, o povo diretamente resolvendo seus problemas, já que a representação política, ao menos nesse momento, ela não está correspondendo à nossa vontade. E a crise, nós já tivemos uma crise muito séria, quando da devolução, vamos dizer, do poder dos militares, que viram que eles não têm essa expertise da política. O militar é feito para a guerra, o militar é feito para resolver problema no tanque, na bala. Não é a política que é a solução dos problemas, conversando as pessoas, vendo a forma melhor e tudo. O militar, ele vai para arrebentar, é guerra. Então, não é essa a forma melhor para resolver problemas. A forma que eu acho justa, que eu acho, inclusive, que Deus nos ensinou de resolver problema, é a política. É você conversar comigo, chegar à conclusão, nós vamos procurar um terceiro e procurar uma solução de consenso para os problemas que nós juntos temos. E eu vejo que houve a Assembleia Nacional Constituinte aqui em Brasília e que deu essa força de capital federal para Brasília, porque antes tudo era resolvido no Rio de Janeiro e São Paulo. Pela primeira vez, em 87, em Brasília, foi criada, foi instalada a Assembleia Nacional Constituinte. Nós tivemos a Constituição de 88. O que aconteceu? Os líderes brasileiros, e como está faltando líder nesse país, Isaac, os líderes brasileiros daquela época
se uniram na Assembleia Nacional Constituinte e conseguiram fazer a Constituição Cidadã e sair daquela situação difícil, inclusive em que os militares entraram, acho que sem querer e tal, sem saber o que estava sendo feito, e acabou que nós tivemos aí, então, a volta do poder emanando do povo na Constituição de 1988, chamada Constituição Cidadã. Então, o que eu acho, dentro dessa sua pergunta aí, é que esse poder que emana do povo deve vir diretamente, nesse momento difícil, para que haja a construção desse Estado que nós sonhamos. Por isso, esse movimento 2022, o Brasil que queremos, eu acho que deve ser por aí, porque a gente até vê, muita gente me pergunta se esse movimento tem um caráter político partidário, a gente vê que não. É exatamente a vontade de fazer com que o Brasil tenha as soluções próprias para os seus problemas e movimentar pessoas, né? Pessoas que têm essa vontade, essa vocação política para procurar resolver os nossos problemas, especialmente nesse momento de crise em que a política, que é uma coisa maravilhosa, está aí meio que desmoralizada. Mas não é a política que está desmoralizada, devo corrigir. São os representantes políticos e tal. A política é uma coisa maravilhosa. Eu costumo dizer, Isaac, que Deus deve fazer política 24 horas por dia. Eu acho que é a principal função de Deus. Deus, então, deu livre-arbítrio ao homem, e na hora que o homem faz alguma coisa errada, ele chama o filho dele ali e fala, olha aqui, a solução é por aqui e tal, você vê isso aqui e tal, pois é, e tudo. E aí tem a compaixão com a gente. Então, eu acho que a solução para o Brasil, nós já tivemos solução em 87, a Assembleia Nacional Constituinte, e eu acho também que nós temos tudo para crescer. E algumas pessoas, Isaac, dizem que isso aí é um momento ruim. Eu acho que não. A mulher, vamos trazer um exemplo aqui, quando ela não está satisfeita com o nariz e tal, isso, aquilo, e eu cito aqui a mulher porque em maior quantidade, ela vai ao cirurgião plástico e reformula o nariz dela. Agora, isso não acontece de uma hora para outra de uma forma, vamos dizer assim, bonita. Precisa de cortar, precisa de sair sangue, precisa de reformular, precisa de tomar remédio, precisa de ter paciência, precisa de escolher um médico bom. Tudo isso aí faz parte de um processo e daqui a pouco a mulher tem um nariz maravilhoso e que ela queria aquele nariz e foi feito aquele trabalho. Mas para fazer aquele trabalho, como eu disse, passou por um momento de sofrimento. Então eu acho que a nossa cidadania está passando por um momento de sofrimento, que é exatamente para que haja a construção de uma coisa melhor, mais sólida, mais brasileira. O movimento 2022, o Brasil que queremos, pretende construir os caminhos para um Brasil melhor e envolver os jovens nessa empreitada. Poderia, no minuto final do programa, enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Perfeito. Pois é, que isso é uma coisa maravilhosa. Eu escrevi, inclusive, esse livro, Cidade Cidadã, mostrando isso. Eu, um jovem que fui para Taguatinga em 1900, com 15 anos, lá criei o Diretório Estudante de Taguatinga, lá criei o Jornal Satélite, já escrevi o livro Taguatinga Tem Memória, e esse aqui é um livro que a gente mostra as pessoas lá reunidas na cidade para resolver o problema. E um dos mais sérios problemas que eu vi, e aí mostro como exemplo para os jovens, é a questão da capital federal, Brasília, se transformar de repente na capital distrital. E vi milhares de pessoas para a capital federal resolver problemas distritais. Por isso, eu dei a ideia ao coronel Ornelas, que foi governador do Distrito Federal, depois aos outros governadores, e o ex-governador Arruda acolheu essa ideia de transferir a capital, a sede do governo federal para Taguatinga. Ele, no governo dele, no primeiro dia do governo dele, ele já transferiu para lá o Arruda, e depois houve esse problema aí, tal, político que atrasou a política de Brasília,
E hoje está lá construído um prédio maravilhoso, aliás, um conjunto de prédios maravilhosos para tirar a sede do governo do Distrito Federal da capital federal e levar para uma cidade do Distrito Federal, que é Taguatinga. Está lá um prédio construído, com todas as instalações ali, onde um processo, por exemplo, hoje, eu não sei se você sabe, o governo do Distrito Federal em Brasília está instalado em um monte de prédios alugados. E lá está feito o prédio para sediar o centro administrativo do Distrito Federal numa cidade satélite. E para permitir que Brasília seja a capital federal. E para também não ter esse monte de gente que todo dia, infelizes ali dirigindo o carro, esse congestionamento doido e tal, para vir para a capital federal resolver o problema distrital. Então, esse é um exemplo que eu acho que é muito importante, porque eu acho que exemplo deve ser fato, mostrar as coisas como as coisas são. Infelizmente, até hoje, o governo, por uma questão de política, de ciúme, de questões assim, burocráticas, não ocupou aquele prédio maravilhoso que custou, parece que R$1 bilhão do nosso dinheiro público e que resolveria uma série de problemas. Então, aos jovens, eu quero dizer o seguinte, você pode, você tem condição e você tem o dever, inclusive, de ser um cidadão. O que é a cidadania? É você cuidar da sua vida e da vida dos outros para que todos possam viver bem. Isso é a cidadania. As cidades existem para isso, para que as pessoas vivam da melhor forma possível, para que as pessoas tenham a felicidade, para que as pessoas interajam entre as outras, uma ajudando a resolver o problema do vizinho e, a partir daí, a gente poder sorrir nas cidades, umas cidades floridas, umas cidades maravilhosas, como a Brasília que nós construímos. Brasília é o exemplo de que o povo brasileiro pode. O que está faltando é exatamente que haja um grupo como esse do Brasil 22 para que mostrar para as pessoas que isso é possível. Brasília é a mostra de que o povo brasileiro tem poder. Quando o poder emana do povo, quando ali aconteceu, acontecem obras maravilhosas, como a nossa capital federal, Brasília, que não é à toa que ganhou o título de patrimônio mundial de cultura e tal. É porque o mundo reconheceu essa obra maravilhosa que os brasileiros construíram. Eu tenho uma honra muito grande, Isaac, você também, sei disso, de ter participado dessa epopeia, dessa odisseia. William, foi um privilégio conversar com alguém que conviveu com Onestino Guimarães, né, e faz parte da história de Brasília. Gostaria imensamente de agradecer ao jornalista e, por que não dizer, ao humanista Willon Vander Lopes pela participação em nosso programa. Esse e outros programas do Movimento 2022, O Brasil que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube da TV Supre. Muito obrigado pela atenção e nos veremos em uma próxima oportunidade. Até lá.